Hebreus capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em... Como é que é? Portanto vos tende tornado tardios em ouvir, ó. Pode acompanhar aqui, ó, no texto aqui, ó. Então eu vou ler de novo, põe no versículo 11 de novo aí, por favor. Então de novo, ó: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Você é tardio em ouvir? Ou seja, você demora para ouvir? Você fica viajando nas ideias? Será que você tem TDAH? Eu tenho, irmãos, eu sei como é que é. Não é fácil. Mas em nome de Jesus, que você venha focar agora na palavra de Deus. Amém? Então, versículo 2: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Feche seus olhos. Feche seus olhos, amém? Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Oh Deus, mais uma vez, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, por esses momentos que nós pudemos aqui te louvar e te adorar, Pai. Senhor, eu te peço agora que o Senhor venha falar através da sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Porque, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Porque o Senhor conhece quais são as nossas necessidades. Assim, Senhor bendito, como um médico, Pai, Ele sabe o que nós precisamos tratar e como precisamos tratar, Pai. Não importa a nossa opinião, não importa o quanto nós desejamos fazer outras coisas, assim também é o Senhor, e que assim seja nas nossas vidas. Fala conosco, fala aquilo que for a sua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração, de olhos fechados ainda, fala assim: Senhor, eu estou aqui, eu não quero estar somente de corpo presente, mas que a minha mente, ela esteja aqui, atenta à sua palavra, atenta ao seu Espírito Santo, ao seu falar agora, para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, adore ao Senhor agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, esse texto aqui, ele é um pouquinho difícil de entender, eu sei, amém. O livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, ela provavelmente, ela foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, mas ninguém sabe, não é comprovado que foi por ele, mas pelo estilo literário, o estilo, né, de escrita aqui, do jeito que foi escrito, muito provavelmente foi Paulo, ou alguém que andou com Paulo, que aprendeu com Paulo, porque Paulo ele tinha um jeito meio, né, rebuscado assim de escrever, e por isso que às vezes fica meio difícil de entender. Mas só explicando o que esse texto aqui, que eu li agora, ele está falando. Ele está falando sobre nós sermos tardios em ouvir. Ouvir o que aqui? Se trata do que aqui? Da palavra de Deus. Então, esse autor aqui aos Hebreus, que pode ser Paulo ou não, ele escreveu para os Hebreus uma carta, que é esse livro aqui, e nesse versículo, nessa parte aqui, ele está falando justamente sobre essa questão de os hebreus serem tardios em ouvir. O que quer dizer isso aí, irmãos? Quer dizer que os hebreus, em relação à palavra de Deus, os hebreus não prestavam atenção. Está entendendo, irmãos? Os hebreus não prestavam atenção. Eles não estudavam. Eles não liam. Eles não se atentavam àquilo que Paulo e os outros apóstolos ou os outros servos de Deus explicavam para eles a respeito de Jesus Cristo.
a respeito do cristianismo, a respeito de como eles deveriam se portar em relação à palavra de Deus, de serem o quê? Direcionados por Deus e não pelo mundo. Então era isso que Paulo estava falando, vocês são tardios, né? Aqui no versículo 11, ó, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. E aí no versículo 12 ele fala assim, ó, pois com efeito, quando você, vou falar um pouquinho na linguagem de hoje aqui, tá? Ele fala assim, ó, pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, né, atendendo ao tempo decorrido, vocês novamente necessitam de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares, né, os princípios ali do começo, né, elementares ali dos oráculos de Deus. Então Paulo está falando, Paulo, né, vou falar Paulo aqui, mas não sei se é Paulo. Então Paulo está falando aqui, olha, vocês são tardios em ouvir, vocês não ouvem a palavra, vocês não prestam atenção. E aí, vocês, já pelo tempo que vocês ouvem a palavra, vocês já deviam ser o quê? Mestres na palavra. O que é mestre, irmãos? Mestre é uma pessoa que ensina, amém? Eu preciso ser o supra-sumo para poder ensinar alguma coisa? Não, se eu já sei, né? Quem sabe aqui fazer crochê? Alguém aqui? Só a Selma? Então a Selma sabe fazer, a Virgínia também sabe fazer crochê. Irmãos, eu não sei fazer crochê, amém? Eu não sei o quanto a Selma e a Virgínia sabem fazer crochê. Eu sei que a Selma, eu já vi alguns trabalhos da Selma, a Selma ela detona no crochê. A Virgínia, eu acho que já vi também, a Virgínia também acho que detona. Amém? Então, eu não sei aí afora, em relação aos profissionais do crochê, o quanto elas sabem. Mas eu sei que elas podem nos ensinar. Amém? Por quê? Porque nós não sabemos nada de crochê. Alguém sabe? Então, eu falei para levantar a mão e ninguém levantou a mão, só a Selma e a Virgínia. Vocês entenderam isso? Elas não precisam ser mestres da técnica do crochê. Não, elas já sabem fazer, então elas podem ensinar. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então Paulo está falando aqui, ó, vocês já deviam ser mestres, ou seja, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas sobre os rudimentos da palavra. Sobre a parte elementar da palavra, né? Aquela parte assim que é a base. Não é nada muito rebuscado, mas é a base da palavra, irmãos. Amém? E sabe como que nós podemos chegar a isso? Primeiro, se nós prestarmos atenção na pregação da palavra. Você está prestando atenção aqui? Tá ou não? Amém. Tem gente que acordou agora assim, hã? Amém. Não sabe nem o que é. Ela falou amém. Amém? Não é porque a gente fala amém aqui, a pessoa ela acorda e fala assim, amém, amém. E não é isso, irmãos, amém? Você precisa, né, esse momento aqui, é um momento precioso para todos nós. Porque amanhã eu não sei se eu poderei estar aqui, amanhã eu não sei se eu poderei pregar a palavra de Deus, mas hoje eu estou pregando. E não importa quantas pessoas estejam aqui, eu vou pregar da melhor forma possível. E a mesma coisa, todos vocês que estão aqui. Vocês não sabem quando vocês vão poder vir aqui de novo para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Mas enquanto você está aqui, aproveite, porque isso é preciosíssimo. Você poder ouvir a palavra de Deus, talvez você nem tenha dimensão, talvez no seu coração, você nem ache isso, que é preciosíssimo esse momento de você ouvir a palavra, mas eu posso falar para você, é preciosíssimo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus nos liberta das nossas cadeias mentais, liberta das nossas cadeias, nossos sentimentos, amém? Sabe aquela pessoa que está sempre magoada, ou que está magoada há 10, 20 anos, de uma coisa que aconteceu há 10, 20 anos atrás? Então a palavra de Deus é o que pode tirar você dessas cadeias, está entendendo, irmãos? Glória a Deus ou não? Então, em nome de Jesus, preste atenção na palavra, e Paulo está falando aqui, olha, vocês poderiam ser mestres, mas vocês ainda não conhecem nem o rudimento da palavra ainda. Ele fala aqui, né? Aí ele fala aqui no final do versículo 12 ainda, fala assim, ó, vocês se tornaram, né? Eu vou colocar na linguagem de hoje aqui, um pouco mais na linguagem de hoje.
vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o autor aqui aos Hebreus está falando assim, olha, ao invés de vocês estarem comendo já um alimento sólido, vocês ainda necessitam de leite. Falando o quê? Daqui? Da palavra de Deus. E aí a minha esposa aqui estava falando sobre o carnaval e tudo mais. Irmãos, e tem crente, tem servo de Deus que curte carnaval, irmãos. Ah, pastor, mas é pecado? Irmãos, o carnaval, irmãos, se você não dá nem para assistir na televisão. Por quê? Porque tem um monte de nudez ali, irmãos, mulher pelada ali. Desculpa a palavra. Está entendendo, irmãos? Agora, você acha que dá para assistir? Então, olha só o que eu estou precisando pregar aqui para vocês. Os rudimentos ainda, coisinha assim, ó. Que é mais do que óbvio, que deveria ser mais do que óbvio para qualquer servo de Deus. Não dá para assistir carnaval. Não dá para ir lá curtir carnaval. Por quê? Ah, só por causa da nudez? Não, além da nudez, tem toda uma consagração maligna lá, irmãos. Está entendendo, irmãos? E pode pegar, tem uns vídeos aí que fala de energia, que lá quando vai, né, eu esqueci o nome do lugar lá, mas na entrada, né, quando eles vão entrar na avenida, tem um nome aquele negócio lá. E aí o cara falando assim, que não, que lá é a concentração de energia, e aí começa a falar um monte de nomes de entidades ali, irmãos. E nenhuma dessas entidades não tem nada a ver com Jesus. Está entendendo, irmãos? Então é isso, então assim, tem servo de Deus que curte carnaval. E eu conheço servo de Deus que vai lá e desfila no carnaval, irmãos. Agora, precisa ficar explicando ainda os rudimentos, né? O basiquinho do basiquinho, está aqui embaixo ainda. O basiquinho do basiquinho que não pode fazer isso. Por quê, irmãos? É o que Paulo falou aqui para os hebreus. Olha, vocês têm se tornado tardios em ouvir. As pessoas não ouviam a palavra, irmãos. E elas sempre tinham dúvidas. E sempre alguém tinha que ensinar os rudimentozinhos da palavra de Deus. Sempre alguém tinha que falar aquilo que era o basiquinho do basiquinho. As pessoas não, aqui no livro de Hebreus, os hebreus não conseguiam avançar no tema. Não conseguiam ali aprender coisas mais substanciais para a vida de um servo e uma serva de Deus. Amém, irmãos? E aí eu estou pregando isso aqui, irmãos, e eu quero que você avalie aí no seu lugar. Em que lugar que você está? Você está nos rudimentos ainda? Ou nem os rudimentos ainda você pegou ainda, não captou ainda os rudimentos da palavra de Deus? Ou será que você está comendo alimentos mais sólidos? E aqui Paulo, né, o autor de Hebreus, ele deixa bem claro aqui, ó, no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Mas tem pessoas, irmãos, que já estão na igreja, estão frequentando a igreja já até décadas. Amém? Mas elas ainda estão nesse ponto ainda, ó. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, diz aqui no versículo 13. Amém? Então, tem um monte de servo de Deus, irmãos, que está na casa do Senhor há 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas ainda, em relação à palavra, ele é o quê? Que Paulo fala? Criança. Amém, irmãos? Tudo bem que Jesus, ele fala assim, né, que se não vierem a mim como uma criança, né, não entrarão no reino do céu, mas não é nesse sentido que está falando, irmãos. Aqui está falando no conhecimento da palavra de Deus. O quanto você tem vivido e buscado conhecer a palavra de Deus. E será que você já passou para a fase adulta já de servo de Deus, ou você está como criança ainda, irmãos? E é necessário, né, que todos cresçam. Já viu aquela doença já que a pessoa ela fica pequenininha, parece uma criancinha, tem 30 anos, 35 anos, ela parece uma criancinha, já viu já essa doença? Eu esqueci qual que é o nome dela. Amém?
Então tem gente que fala assim, eu queria ser criança, voltar a ser criança ainda. Não, tudo bem, eu entendo o que quer dizer isso, mas é claro que ninguém aqui gostaria de permanecer, né, se você tiver 30 anos, 35, 40, 50 anos, claro que você não gostaria de continuar sendo uma criança. Ninguém, no seu pleno juízo, entendendo o que significa isso, vai querer isso, amém? Agora, por que espiritualmente falando, por que em relação à palavra de Deus, você talvez continue sendo uma criança, irmãos? Será que você tem sido tardio em ouvir a palavra de Deus? Pode ser isso, amém, irmãos? Irmãos, tem servo de Deus que ainda acredita em horóscopo, misericórdia. Além de ser uma besteira, irmãos, porque fala sério, desculpa aí quem gosta, mas que coisa besta, irmãos, amém? Só porque você é de touro, todo mundo que é de touro, hoje tem que ter cuidado com os negócios. Não, irmãos, quem guia a sua vida não é o horóscopo, não é o alinhamento dos planetas, mas quem guia a sua vida, ou quem pode guiar a sua vida se você quiser, é Jesus. Glória a Deus, amém ou não? É isso, mas tem servo de Deus que ainda nem os rudimentos da palavra ele sabe, e é por isso que ele acaba o quê? Crendo em horóscopo, né? Ainda curtindo o carnaval, entre outras coisas que estão fora da vontade de Deus. Amém, irmãos? Pastor, mas como que eu sei o que está fora da palavra de Deus? Ó o tamanho do manual aqui, ó. Amém, irmãos? Você quer saber? Aqui, ó, palavra de Deus. Amém? Pastor, mas eu não consigo entender a Bíblia. Tá, então você ainda é criança ainda, a palavra. Então você precisa o quê? Se alimentar dessa palavra, para você se tornar o quê? Um adulto. Amém? Em vez de você estar bebendo leitinho, que a criança bebe leitinho até uns 6 meses de idade, né? Só leitinho. E tem umas criancinhas hoje em dia ainda com 5 meses já está comendo comidinha, papinha já, não é? Mas tem gente, né, na palavra, irmãos, que está com 50 anos de idade, sei lá, 60 anos de idade, ainda toma leitinho. Então, em nome de Jesus, isso não é saudável. Isso não é saudável para a sua vida. Então, você precisa o quê? Aprender essa palavra, para você poder comer comida sólida. Amém? Em nome de Jesus. Agora, resta perguntar e saber. E é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Qual pergunta, pastor? Eu vou falar quando você estiver prestando atenção. Então, uma pergunta aqui, irmãos, para que você considere aí com você. Eu vou fazer a pergunta. Você quer se tornar adulto na palavra de Deus? Tem que saber o que você quer. De repente, para você continuar sendo uma criança, espiritualmente falando, de repente, para você continuar sendo uma criança em relação à palavra de Deus, para você tudo bem. Mas, irmãos, se Paulo ele falou isso aqui, irmãos, para você pode estar tudo bem, mas para Deus não. Deus ele quer, né, que você conheça mais da palavra. Por quê? Quando nós conhecemos mais da palavra de Deus, naturalmente nós conhecemos mais a quem? A Deus. Como que eu posso conhecer a Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Aí eu vou conhecer a Deus, irmãos. E quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou ser exercitado ali para ter o quê? Mais fé. Porque a fé ela vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, se os hebreus eles eram tardios em ouvir, quer dizer que com certeza a fé deles também, ó, não tinha fé, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, as pessoas, né, hoje em dia elas estão fracas na fé. Por quê? São tardias em ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, irmãos. Amém? Pastor, meu culto de Santa Ceia, essa palavra? Irmãos, sabe por quê? Porque eu quero ver aqui todo mundo fortinho espiritualmente. Eu quero ver todo mundo aqui comendo comida sólida, sabe aquela feijuca? Feijuca é feijoada, tá? Sabe aquela feijoada forte, e que você pode comer, e você come, e você fica satisfeito? É isso, sabe? A feijoada é espiritual, a feijoada da palavra, sabe aquela coisa densa, né? Pesada, que você aguenta, que você vai ficar cada vez mais fortalecido no Senhor.
Glória a Deus. Não aquela criancinha que qualquer coisa, bebeu um leite, deu um leite de cabra, passou mal, por quê? Porque é mais forte que o de vaca. Pelo amor de Deus, irmãos. Amém? Então, espiritualmente falando, na palavra, você precisa comer coisas mais sólidas. Você precisa aprender a palavra de Deus, você precisa ter mais experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aí o diabo ele vai mandar coisa mais pesada para você, só que você vai estar mais fortalecido e você vai realmente conseguir sair de todas as ciladas do inimigo. Sabe por quê? Porque você passou a comer comida sólida. Você passou a comer realmente comida que vai te dar nutrientes espirituais para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não se conforme. Não fique conformado em saber apenas menos que os rudimentos da palavra de Deus. Porque se você for ver aqui, deixa eu ver onde que era o versículo, acho que no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 1, deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso falaremos, se Deus permitir. Então, Paulo falando assim, olha, então assim, pondo à parte os princípios elementares, então assim, está falando assim, vamos pular essa página, vamos para a próxima página. Então deixa essas partes elementares, e olha só o que ele chama de elementar, irmãos, olha só, né? Ele fala aqui, lançando de novo, a base do arrependimento de obras mortas. Você sabe o que é o arrependimento de obras mortas, irmãos? Amém? Você sabe que é necessário nós nos arrependermos dos nossos pecados? Sabe disso? E você sabe qual que é a consequência disso? Estou te provocando, né? Então, arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Você sabe como que você pode ser salvo? Você sabe que não é pelas obras, não é pela fé? E o que é ser salvo? Pela fé. E alguns aqui vão ficar com interrogação na cabeça, tipo assim, o que é isso que o pastor está falando? E isso Paulo está chamando de elementares, que é a basezinha, né? É o começo, é o mínimo que ele, né? Isso aqui, para ser uma criança espiritualmente ainda, você tem que entender mais ou menos isso aqui, irmãos, que não é nada complicado, amém? Mas você precisa entender isso. E aí ele continua aqui, não, acabou isso aí. Ensino do batismo. Aqui, no versículo 2. Ensino de batismos e da imposição de mãos, né, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então olha só, Paulo está falando aqui, você sabe para que é o batismo? Para que serve o batismo? Tem gente, irmãos, que não se batiza porque ela acha que se ela se batizar nas águas e ela não estiver digna, olha, entrando na Santa Ceia aqui, e ela não estiver digna como é que é? Se ela tomar a ceia indignamente, aí é muito pior ela sendo batizada do que ela não sendo batizada. Pelo amor de Deus. Irmãos, o batismo nas águas não vai te deixar mais condenado do que sem batismo nas águas. Você entendeu? Porque o batismo, ele vai fazer com que você se revista de Cristo. Está entendendo, irmãos? É o que fala a palavra de Deus. E não só isso, o batismo, ele é quase que uma consequência de você crer em Jesus. Amém, irmãos? É uma consequência, não tem que ser uma coisa assim, eu vou pensar se eu vou me batizar ou não. Não, você crê em Jesus. Então, em seguida, se você falar sim, você deve ser batizado. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas um monte de gente não sabe disso. Tem gente que vem para a Santa Ceia, e porque ela brigou com o marido ou com a esposa, ou porque, sei lá, falou um palavrão, ou pecou ali mais feio ali, sei lá o que foi,
ela vem para a Santa Ceia e ela não come do pão e não bebe do cálice. Você deve ter visto isso aí. Mas ela crê em Jesus, ela é batizada. E aí ela pega o versículo que está lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 23. E que fala assim, olha, para você não comer do pão e do cálice indignamente. E ela pega só esse versículo, ela não, né? Um monte de pastor, de pregador, pega esse versículo só isolado, irmãos. E aí a pessoa não participa da ceia. Ah, pastor, mas não está certo. Não, é claro que não. Porque quando fala de comer, né, do pão e beber do cálice indignamente, se você for ler direito lá em 1 Coríntios capítulo 23, você vai ver que ele está falando não de questão de pecado, ele está falando na questão de discernir o corpo. E o que era discernir no corpo? Aí você lê um pouquinho mais direitinho, você vai ver lá que ele estava falando o quê? De quando era servida a ceia, tinha gente que comia tudo. E os mais educados, ou mais, sei lá o quê, eles deixavam. E aí o que acontecia? Quando tem um grupo de gente e meia dúzia come um monte, o que acontece? Fica um monte sem comer. Acabou o pão. E irmão, acabou o pão, ó. E acabou o vinho, irmão, ó. É fogo essa vida, né? Aí as pessoas na Santa Ceia, elas ficavam sem comer. Enquanto uns comiam demais, glutonaria, outros não comiam. Então não participavam da ceia. E aí esses que comiam bastante e não deixavam para ninguém, eles estavam comendo o corpo sem, estavam comendo do pão e do cálice sem discernir o corpo. Mas o que é discernir o corpo? Porque o corpo é isso, irmãos. Nós somos o que? O corpo de Cristo. Fala assim, eu sou. Não, diferente. Fala assim, eu faço parte do corpo de Cristo. Amém? Que somos nós aqui, irmãos. Agora, nesse momento, somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, o mesmo corpo. Amém? Eu queria chamar alguém aqui, e eu queria que alguém me desse um martelo. Por quê? Essa pessoa que eu escolher, eu vou dar uma martelada no dedinho da mão dela. Bem forte. Pode ser? Não? Né? Tem gente que fez até assim, ó. Né? Não é horrível isso aí? Mas é só o dedinho, o resto do corpo não vai acontecer nada. Tem problema? Hã? Tem? É claro que tem, porque o dedinho, por menor que ele seja, ele faz parte do corpo de Cristo. Então você está entendendo o que é comer e beber indignamente? Por quê? Não é porque pecou, é porque não discerniu o corpo, irmãos. É você olhar para a pessoa e você achar que ela é menos que você. É você olhar para a pessoa e você comer tudo e você não deixar nada para ela. Por quê? Ela não faz parte do mesmo corpo? Amém ou não? Acho que todo mundo aqui já meteu o dedinho do pé no pé da mesa, não foi? Né? Aí quando você meteu o dedinho no pé da mesa, você falou assim, ó, dedinho, presta atenção. Você não prestou atenção, bem feito. Você fez isso? Não. Você fez o quê? Ai, porque doeu, parece que doeu todo o corpo, é ou não é? Você põe a mão olha que estranho, né? Aí você bate o dedinho, você põe a mão onde? Na cabeça. Ai, meu dedo. Mas foi o dedinho que bateu, não foi a cabeça. Mas todo o corpo sentiu essa dor. Amém? Eu não sei se você é dedinho, dedão, né? Se você é pé, se você é perna, se você é joelho, não sei o que você é no corpo. Mas você precisa discernir o corpo, entender que mesmo aquele que é dedinho, mesmo aquele que é a unha do dedinho, esses dias eu perdi a unha do meu dedinho, irmãos. É um negocinho assim, ó, pequeno, não sei por que eu perdi. Ela caiu. E quando eu olhei, e de vez em quando assim, pegava no cobertor, eu achava estranho que estava aquele choquinho. Mas era só a unha do meu dedinho do pé, irmãos. Mas doeu. Eu senti. Eu quase fiquei em depressão, irmãos, quando eu perdi esse dedinho. Não, isso é mentira, isso é brincadeira. Amém? Mas eu olhei assim, eu falei, por que eu estou perdendo essa unha do meu pé, do meu dedinho? Amém? Porque ela faz parte do meu corpo. Amém? Então, isso é discernir o corpo de Cristo. Você entendeu, irmãos? Amém ou não? Glória a Deus. Espero que você não tenha sido
tardio em ouvir essa palavra. Espero que você não esqueça mais o que é discernir o corpo. Espero que você, pelo menos em relação a discernir, né, essa questão do batismo, a questão do corpo de Cristo, espero que você não precise ouvir de novo. Amém? Eu espero que isso tenha contribuído para que você tome um leite, pelo menos um leitinho mais sólido. Sabe o leitinho com, né, o que deixa mais sólido leitinho? Leitinho com aquela farinha ruim lá, que a Rô gosta, que é? Oi? Aveia, né? Aveia, até o nome é ruim, mano, aveia, né? Mas o pessoal gosta disso, e é bom, amém? Então pelo menos um leitinho com aveia, irmãos, pelo menos isso você possa tomar hoje, né? A partir de hoje, em nome de Jesus, não fique mais um leitinho, irmãos, comece a aprender mais o Senhor, comece a ter mais experiência com Deus, comece a buscar para que você entenda mais a palavra de Deus,